Bom, obrigado, Eduardo. Agora a gente vai passar a palavra para Priscila ou para Kátia. Alguém faz questão de começar? Tanto faz? Tanto faz, mesmo no mute, deu para entender. Então pode ser Priscila depois Kátia, pode ser? Pode sim. Então vamos lá. Obrigado, Priscila. Vamos lá. Eduardo, Diego, mais uma vez, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui na tua defesa, né? Fiz parte da qualificação, então é bem interessante ver a evolução do seu trabalho. Parabenizar pela jornada e pelo encerramento do curso, né? Principalmente é uma grande vitória aí, a gente sabe disso. Ainda fica faltando a colação de grau, que, né, não pode esquecer, faz parte aí da jornada também. Mas principalmente me encantou o jeito como você evoluiu com o teu trabalho e como você acatou, né, as sugestões dadas na banca de qualificação, porque na qualificação às vezes a gente fica meio perdido, escuta muita coisa, né? Fica sem saber o que filtrar, o que incorpora, o que não incorpora. Então achei bem interessante as alterações e o caminho, o direcionamento que o teu trabalho tomou, né? Sobretudo quanto ao recorte, né, dos temas, do próprio teaser, né, que antes era um filme que você queria produzir, a gente falou, meu Deus, socorro, né, eu preciso de outra graduação. Então, achei muito sensata e acertada aí a decisão por realmente topar encarar a ideia do teaser, né? Acho que coube melhor e você pôde se dedicar com mais tranquilidade e responsabilidade nisso, e principalmente em relação a também retirar algum peso de responsabilidade que você tinha colocado sobre si, de abordar vários temas polêmicos e difíceis de discutir, tanto no texto quanto para apresentar isso em vídeo, né? Então, achei bem interessante, bem sensato isso da parte. Eu lembro que eu tinha feito um comentário na qualificação, né, de que você tinha corrido atrás aí ia correr atrás de entrevistas com as pessoas de Porto Velho e tudo mais, e a gente entendia, né, a dificuldade disso, principalmente na pandemia, a distância, nem todo mundo tem contato fácil, né? Tem pessoas que não são ligadas diretamente a você, são moradores, pessoas envolvidas em uma história antiga e polêmica, então a gente entende que esse contato remoto é difícil para esse tipo de tema, né? Mas eu achei interessante que você assumiu isso como dificuldade no seu trabalho, manteve essa declaração, achei muito honesto isso, e ter optado pela realização do brainstorming como ponto principal para a definição de parâmetros projetuais e os elementos que você ia seguir. Né? Achei importante você ter assumido essa dificuldade aí ao longo do projeto. E foi interessante também que eu vi uma redução das referências. Eu lembro que na qualificação você tinha ali referências de história do design e tudo, né? Que a gente não sabia como que isso ia caminhar. E você reduziu bem, muito bem, assim, no leque que a gente conseguia ver nas referências, as que ficaram, né? Que já estavam também presentes desde a qualificação, um direcionamento maior para onde o seu vídeo ia caminhar, mesmo antes de assistir o teaser, assim, né, quando eu recebi o trabalho. Então, isso foi muito interessante, essa varredura, essa limpeza que aconteceu no conteúdo do trabalho foi muito importante também, né, embora a gente às vezes fique com pena de cortar as coisas, né, às vezes são não sei quantas páginas que se corta, mas fica uma leitura mais direcionada e a pessoa que está lendo consegue imaginar o que vem, né? Fica melhor do que, às vezes, ter uma outra coisa que está ali, mas que, de fato, foi um caminho do percurso que não foi, digamos assim, considerado até o final, né? Ou como seria aplicado, de fato, assim, no trabalho. Então, achei importante você ter considerado as referências, principalmente do ponto de vista das técnicas que você queria utilizar, né? Não só visualmente falando, né, referência estética, mas e imagética, mas referência de técnica de vídeo mesmo, de motion e de edição, né? Então, isso ficou muito claro para mim. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de chamar atenção, né, é a parte do storyboard, né? Enfim, eu sempre puxo assim para esse lado, é um setor da indústria assim que tem espaço, né? Não é todo mundo que faz storyboard, não é todo mundo que é capaz de ter essa capacidade de produzir um material que outra pessoa pode ver e
compreender, interpretar e colocar, né? Enfim, é uma etapa muito valorizada aí na indústria. Então, aconselho você a investir nisso do ponto de vista do refinamento mesmo, sabe? Assim, enquanto ideia dá para entender o que você está fazendo ali, né? Do zoom in, zoom out e tudo mais, dá para entender claramente, mas de refinar num formato um pouco mais padrão, né? De ter ali uma indicação de planos, não só de storyboard, mas até mesmo o teu registro de roteiro. Não sei se é uma coisa assim que para você estava tão claro o que você queria fazer, sabe? Que quando eu olhei o teu roteiro técnico, eu fiquei com vontade, assim, eu falei, mas qual o plano? Qual o enquadramento? Né? Eu fiquei me perguntando, como é que tá essa transição de cena? Você só coloca assim, cena tal, 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 tal. Eu falei, gente, mas assim, né? Isso eu acabo, assim, sentindo muita falta, acho que vem muito, assim, da parte de contato e produção de história em quadrinhos que eu tenho internalizada, que acaba indo para a parte de animação e storyboard no vídeo também, né? De você fazer a pessoa pensar como uma câmera desde o seu registro escrito do roteiro, para depois transformar isso em imagem e um monte de seta com sentidos muito específicos no storyboard, né? Então eu aconselho você daqui para frente investir nisso aí porque tem mercado, tá? Faz-se dinheiro e vive-se disso. Então segue em frente, tá? Mas foi o que eu falei, assim, senti a falta dessa sistematização mesmo, assim, principalmente quanto a enquadramentos, planos e movimento de câmera, desde o roteiro, mas também eu entendo, assim, que é seu processo, né, é um relato de processo e de algum modo, algumas etapas de metodologia cada um acaba adaptando do seu modo também, né, de acordo com o que se tem, tá? Então é uma coisa, assim, que eu recomendo daqui para frente. Eu gostei bastante, eu acho que aqui tem a mão do Diego bem forte, né, de você ter se dedicado e pego uma parte, assim, do trabalho para falar do design de som. Achei bem importante isso, porque, não enquanto só trilha sonora, né, mas todos os efeitos sonoros contribuem muito pra imersão, compreensão, misticismo, tudo envolvido, né, também são outros signos que acabam comunicando e ajudando aí na compreensão do tema que você decidiu explorar e representar por meio do audiovisual. Então eu acho que foi fundamental você ter separado um pedacinho aí para contar, o desenvolvimento disso em parceria com outra pessoa, né, que foi engraçado, assim, você falar: "Ah, foi feito por mim", mas você já tem aí 2 pessoas na tua equipe, né, a gente não e isso vai sempre crescendo, né, à medida agora em que você for para o mercado, certamente você vai cada vez mais ter mais parceiros aí, né, digamos assim. No fim das contas, a única coisa que eu senti falta, Eduardo, a mais, assim, na sua conclusão, é de você comentar suas perspectivas futuras, né, qual é o futuro do projeto, e aí tem a ideia do filme ainda, não tem, como é que foi? Quando eu fui assistir, durante o início dessa semana, quando eu peguei o vídeo já tinha cento e tantas visualizações, né, então assim, eu sei que isso foi testado, retestado, assistido por várias pessoas já, então achei isso muito legal, queria que talvez você comentasse aí o que você pensa nisso, né, no desenvolvimento do filme, ou até mesmo em relação à sua atuação na área, né? Você comenta muito assim da sua ancestralidade, por que que você é a pessoa indicada, mas eu senti falta assim, e agora, daqui para frente, o que eu mudei nesse projeto ficou claro, o que esse projeto mudou em mim, o que eu serei daqui para frente, o que o projeto será daqui para frente, é que eu senti um pouco de falta assim e queria te perguntar agora. No mais uma vez, parabéns, obrigada pelo convite e sucesso. Ok. Edu, obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui na sua banca, ver você finalizando aí o projeto. Obrigada, Diego, pelo convite. Fico sempre feliz de ver assim os alunos defenderem, né, irem para o mercado, irem para a vida, porque, enfim, acho que a Priscila fica mais feliz agora, né, Priscila, depois você virou coordenadora, né, mas eu também fico muito feliz, tá, de ver as pessoas, né, virando essa página, né, vamos fechar esse livrinho, vamos começar outro, vamos em frente. Esse semestre agora, eu tenho expectativa de fazer 6 bancas de PG2 dos meus filhos, então, assim, estou em grande expectativa, né, Manu? Só pressão, né, Manu? A professora fica lá no grupinho lá, vamos, galera, vamos, bora.
Bom, Edu, eu achei seu trabalho muito cuidadoso. Assim, se eu tivesse que resumir ele, sabe, numa palavra única, assim, eu acho que seria muito cuidadoso. Então, você é muito cuidadoso quando você escreve, você é muito cuidadoso na divisão dos capítulos, você foi muito cuidadoso na conceituação dos conceitos principais, muito cuidadoso quando você foi descrever como fazer, sabe? Eu acho que se alguém quisesse fazer motion graphics, não fazer em termos conceituais, mas na prática, sabe? Você, olha, como é que você faz para organizar as layers para poder passar de um software para o outro? Sabe, eu acho que o seu trabalho foi muito cuidadoso em termos de relato, para poder mostrar até para como que as pessoas poderiam replicar o método que você usou, o ferramental que você usou, né? Então, eu achei o trabalho muito cuidadoso. E visualmente também ele é eu acho muito maduro, assim, sabe? Porque eu não sei se os nossos alunos, assim, na média, né, conseguem sair com tanta maturidade visual em relação ao layout, aos aspectos gráficos, né, e visuais do que você criou, né, de tudo que você criou. E eu achei também um trabalho muito inteligente, porque eu não participei da banca de PG1, tá? Então, provavelmente a banca aí deu uma tesourada ali, né? A Priscila mesmo falou, né? Saiu, falou, vem para cá, não vai ali, né? Então, eu achei muito inteligente a ideia de fazer um teaser, uma vez que você tem um trabalho ali que vai durar 2 minutos no máximo, né? Você não vai ter um filme, sei lá quanto tempo vai ter que durar o filme da sua tataravó, sei lá, 2 horas, 1h30, 20 minutos, não sei. E muito inteligente para usar o motion graphics também, porque uma vez que você não precisa de ilustrar propriamente dito, né? Você vai utilizar recortes e fazer animações em cima daqueles recortes. Então é uma solução que ficou uma solução muito visualmente muito interessante. Daquelas 100 visualizações ali, umas 50 deve ser minha, tá, Priscila? Porque tudo que eu lia no trabalho, o Edu falava não sei o que, eu falei, peraí que eu vou lá ver. Então, ontem eu tive que descer e assistir lá de baixo, botei na televisão, porque eu só conseguia assistir na televisão e lendo o trabalho aqui, vendo na televisão, então facilitou essa... Eu também assisti umas 70 vezes. Aí, ó. Bom, pelo detalhamento... Ok, isso eu já falei. E pela homenagem também que você fez à sua tataravó, porque eu acho que... Imagina, você ser mulher, negra, sofrer com esse preconceito em termos ela é uma feiticeira, ela é quase uma inquisição, assim, sabe? E eu achei muito legal você fazer, acho que ela está muito feliz, ela, vendo o que você fez. Na introdução, eu achei assim que a introdução tem muito mais uma estrutura de um resumo do que de uma introdução mesmo em si. Mas eu acho isso muito bom, Edu. Eu gosto dessas coisas porque eu acho que facilita quando o aluno quer transformar aquilo depois num artigo ou transformar aquilo numa outra publicação. A gente costuma ter uma regra para fazer a introdução, né, de contextualização e tudo mais, que é muito mais voltada para você mostrar e contextualizar do que você para resumir o trabalho mesmo em si. Então, eu li a sua introdução e eu já sabia exatamente o que eu ia esperar até o final dos capítulos que você tinha escrito ali. Então, achei que ficou bem um formato de artigo, assim, sabe? Eu já consigo enxergar você publicar alguma coisa relacionada com esse trabalho. Quando eu comecei a ler o seu trabalho, você falou assim, nossa, mas eu vou relatar a história da minha tataravó, vai ser muito massa, porque minha avó, ela foi uma pessoa muito legal, e ela fez isso, eu falei assim, mas peraí, os nossos projetos têm que ter os ganhos acadêmicos, os ganhos para a sociedade e o ganho pessoal. Então, a primeira coisa que você mostrou foi o ganho pessoal. Mas quando chegou lá na conclusão, eu vi claramente que você tinha um ganho acadêmico ali, à medida com que você conseguiu relatar o máximo possível, ele destrinchar como que você fez cada uma das etapas. E eu acho que você dá visibilidade. Nossa, gente, meu vizinho subindo a escada, eu sempre acho que é aqui. E eu tô sozinha, fico assim, gente, tem alguém subindo as escadas, meu Deus, é a Josefa tá aqui. Socorro. E um ganho para a sociedade também, sabe? Porque você está relatando uma história de uma região do país que é muito negligenciada, né, em termos de história. A gente fala pouquíssimo de Porto Velho, da região norte e tudo mais, né? Então, acho que também é uma contribuição muito importante à medida com que você ali se propõe não só contar a história da sua tataravó, mas a história também daquele contexto histórico, né, e regional dali daquele local.
E aí é engraçado, né, do que as pessoas falam tanto, ela é uma feiticeira, botou cebola na axila do cara e tal, não sei o quê. Gente, e quantas vezes, né? Eu nem sei quantas vezes eu já fui benzida quando eu era criança, ou então alguém enfia um galinho de arruda atrás da orelha para espantar um mal-olhado, joga sal grosso atrás da porta para espantar o mal-olhado da visita, sabe? Existem uma série de coisas, né, que a gente faz, né, que todo mundo faz, enfim, e que a gente não é condenado por isso, né? Bom, agora eu vou falar uma coisa que eu senti falta, Edu. Eu senti falta de uma discussão em relação à semiótica. Por quê? Porque o tempo inteiro ali você estava transformando informações textuais nessas informações visuais e usando de elementos para contar essa história que você transcreveu em informações visuais. Então, você recontou aquele pequeno parágrafozinho que você conta aquela historinha ali sobre o que você queria falar naquele teaser, né? E você meio que não discutiu, porque, por exemplo, eu vou colocar o pássaro aqui porque o pássaro faz isso e isso remete a isso, sabe? E eu achei que faltou um pouco essa discussão. E eu fiquei com 3 dúvidas, até sinalizei aqui de rosa para eu colocar aqui. Como que você definiu o público-alvo? É a primeira. A segunda, você usou um recurso visual lá que visualmente no vídeo ficou sensacional, porque você foi mudando a cara do personagem, e o tempo inteiro eu falava assim, gente, mas será que esse é o Manuel mesmo? Porque ele foi muito enganado ali. Será que essa é a cara do Manuel? E será que essa é a cara da Josefa? Porque a Josefa mudava de cara, e eu falava, meu Deus, será que tem várias Josefas? Será que é uma quadrilha? Eu ficava pensando assim, o que era aquilo? Porque eu vi o vídeo antes de ler. E aí eu vi o vídeo como um espectador, assim, vai ver, sabe? Porque o espectador não vai ler seu trabalho, né? E aí eu achei que esse recurso visual ficou muito legal, mas criou uma certa confusão, assim, no espectador. Não sei se foi essa a sua intenção, enfim, se quiser falar depois, mas criou um pouco de confusão. E quando eu li a história escrita naquele parágrafozinho, eu fiquei com muito mais vontade de assistir o filme do que quando eu vi o vídeo. Porque quando eu vi o vídeo, eu ficava assim, mas peraí, gente, mas o que está acontecendo? Essa cebola, será que foi ela que matou, enfiou a faca no cara e matou ele, ainda enfiou uma cebola nele, sabe? A história ali no vídeo, eu sei que a intenção não era contar a história exatamente como ela era você instigar as pessoas a assistirem. Mas eu fiquei com essas ideias, assim, sabe? De, gente, mas peraí, essa mulher pegou essa cebola, colocou essa cebola onde nesse cara, sabe? E eu fiquei pensando nisso várias vezes. E aí eu até coloquei assim, por que assim, você pode dizer, junto com a banca lá de PG1, provavelmente deve ter argumentado e chegado à conclusão de que o teaser era a melhor peça a ser elaborada, né? Mas eu fiquei pensando, por que não a abertura, assim, sabe por quê? O teaser que você fez, ele é ele é um jeito de contar a história que contou muito pouco da história, me deixou, aguçou minha curiosidade, mas contou pouco, e não me fisgou. E a abertura, ela, enfim, a abertura do filme, do série, sei lá o quê, ela tem esse poder de você ter uma liberdade um pouco maior, né, uma liberdade visual um pouco maior, mas sem ser muito fiel ao que a história realmente é, talvez, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, que o filme da Josefa tem um caráter documental narrativo, né, o filme mesmo em si, não o que você preparou. Mas esse vídeo que você fez, que foi o teaser, ele tem um aspecto meio de videoarte, sabe? Lembra um pouco as coisas de videoarte. E eu fiquei pensando por quê. E aí, provavelmente, você vai poder me explicar, né? Então, foram as 3 dúvidas. O público-alvo, essa coisa da abertura, né? O porquê do teaser mesmo em si. E acho que é isso. Acho que é 2, no fim das contas. É porque eu desmembrei essa pergunta em algumas perguntas. É que tem isso. Bom, legal, muito bom os comentários de vocês. Agradeço demais. Eu queria só fazer uns comentários breves, assim, né? A partir dos comentários de vocês. Uma coisa, Kátia, que você falou, né? E essa pergunta de como definir o público-alvo, né? Isso é muito importante, é uma pergunta muito importante, assim, né? Porque eu, como orientador, num determinado momento, eu me perguntei: será que a gente vai precisar fazer uma pesquisa quantitativa, aplicar formulário para ver que tipo de perfil é esse do público-alvo? Só que chegou um determinado momento que não daria tempo de desenvolver essa pesquisa, né, quantitativa, e não sei se seria o caso também nesse momento, sabe? Em termos de tentar identificar
minuciosamente que público é esse. Eu acho que a gente decidiu focar mais no desenvolvimento mesmo do teaser e do trabalho escrito, sabe? Eu até indico, assim, eu acho que seria muito bacana se tivesse esse tipo de pesquisa, né? Eu acho que seria muito enriquecedor até para o Eduardo saber que tipo de estética ele pode utilizar para um determinado público específico, né? Então, até me questionei em determinados momentos, será que realmente o público que apenas gosta de filme brasileiro vai captar alguma coisa desse teaser? Eu me perguntei isso várias vezes, fiquei sem resposta, né? Porque eu parti do princípio de eu assistindo ao teaser e não de outras pessoas assistindo. Então seria importante sim, Eduardo. Eu acho que é uma pergunta muito bacana e importante para você pensar futuramente, se quiser desenvolver alguma pesquisa acadêmica, né, e que envolva algum tipo de produção também, análise. Eu acho que uma pesquisa quantitativa pode ser interessante para o seu trabalho, tá? Em relação à abertura, né, eu estava na qualificação de PG1, eu e a Priscila, se eu não me engano, não era isso, Priscila? A gente estava. A ideia era uma abertura, Kátia. A ideia inicial era uma abertura, só que até foi um questionamento meu, assim, no PG1. Eu falei, gente, eu nunca vi uma abertura de um filme. Nunca vi. Nunca viu, gente? Abertura. Você nunca viu 007? Não, beleza. Aí é outra coisa, mas o 007 não é muito bem uma abertura. O 007, ele começa já contando uma história, não sei se vocês lembram, já começa com uma ação, já começa no filme. Não é muito bem uma abertura, é uma inserção dentro Mas do é igual começo do série, filme. tem um pedacinho só pra galera ficar achar Mas legal. é isso, mas série já é outra coisa, porque série você faz uma abertura para todos os episódios. Todos os episódios vai ter a mesma abertura. Então a abertura já tem uma constituição diferente. Eu achava que não era o caso dele, entendeu? Por exemplo, para contar uma história que até mesmo é um pouco mais documental mesmo, eu acho que seria interessante ele instigar a partir dos elementos que ele já tinha, né? O Eduardo tinha muito documento, né? Isso é muito interessante. Tinha muito documento histórico, que isso poderia se transformar em dados para o teaser, né? Eu achava que poderia ser mais interessante. Mas é uma boa pergunta também, né? Se ele transformar, por exemplo, e tem edital aqui no governo do estado de websérie, desenvolvimento de websérie, ele poderia propor uma abertura de websérie, sabe? Que seria interessante também. E eu acho que essa indicação, por exemplo, do futuro dele é incrível, né? Porque eu acho que ele tem aí um caminho interessante para percorrer. Aqui no estado a gente tem agora a abertura de vários editais novamente de cultura. No seu caso, eu acho, Eduardo, seria mais para curta-metragem, tá? Você tem que começar com curta-metragem, depois você pode, com alguma experiência, se aplicar o seu trabalho para um longa-metragem. Eu tô falando no sentido de você, como um produtor audiovisual mesmo, tá? Tem um caminho aí para percorrer. Não é simplesmente vou fazer um longa-metragem, assim, sabe? Tem um caminho que começa com curta-metragem, pode fazer websérie e depois você pode ser contemplado a partir até da sua história num edital de longa. E eu acho que é isso, assim, em relação aos comentários da Priscila, eu gostei muito também, Priscila, valeu, assim, eu acho que todas as questões que você colocou também foram questões minhas, assim, um pouco, sabe? Em relação ao storyboard, roteiro, essas coisas. Tava pensando sobre o roteiro, né? Eu também, durante o trabalho do Eduardo, porque, assim, existe vários modelos de roteiro, né? E como ele estava propondo um teaser que tem como características psicodelia, videoarte, etc., era um desafio mesmo propor um roteiro específico para esse tipo de formato, né? Porque, por exemplo, não tem planos de câmera, né, filmados. Então, são cortagens, bricolagens, etc. Claro que isso pode estar... no roteiro você pode indicar também, né? Cena, sei lá, um plano médio da figura da fotografia de Josefa Cebola, né? Ou um plano detalhe em algum objeto a partir de um documento. Poderia ser também, sabe? Então é uma boa indicação também sua para futuros desenvolvimentos aí do Eduardo, né? A gente deliberou sobre sua nota, Eduardo. As duas professoras elogiaram o trabalho, eu também. E você ficou com a média final 10. Parabéns. Obrigado, gente. Eu não esperava, Parabéns. de verdade. Mas que bom. Tô muito Parabéns pelo feliz. trabalho.
né? Queria agradecer também a você ter me convidado para ser o seu orientador, né? Foi bem bacana te acompanhar nesse momento. Espero que você tenha um sucesso mesmo aí na sua carreira daqui para frente, tá? E se precisar, pode contar também comigo. É isso. Edu, e não foi só um 10. Porque às vezes é 10 por arredondamento, foi 10 de todo mundo, se chama 10 Crava. de Todo mundo, todo Meu mundo. Deus. Muito Então, obrigado. parabéns, viu? Muito Você é obrigado. mais Muito que obrigado. merecido. Edu, parabéns, viu? Comemora Parabéns, muito Eduardo. com a sua Que família, alívio. todo mundo.